os 6 cordas do regional, ele perde a liga, os instrumentos ficam espalhados, eles não formam um som de conjunto. Fica o som do cavaquinho, o som dos 7 cordas, o som do instrumento solista. O violão de 6 cordas, quando é tocado com fundamento, ele junta esses sons todos e cria uma sonoridade una, né? De uma sonoridade coletiva. Bloco. Garoto, Aníbal Augusto Sardinha, que para mim foi um dos maiores violonistas que já houve no mundo, só no Brasil. Né? Era uma técnica especial, uma técnica espetacular. A gente, quando toca violão, a gente tem calos na mão direita, né? E toca na mão esquerda, tem calos na mão esquerda. O Garoto tinha calos na mão direita. Naquela mão que pulsava as cordas, ele tinha um calo certinho em cada dedo. Porque o Garoto, para mim, ele é o arauto da bossa nova. Ele de repente ele descobre aí na Rádio Nacional todo aquele convívio, Radamés Inátali, Garoto, Zé Menezes, Bola 7, Maurindo Almeida. Aí isso é um outro mundo fascinante do violão, onde eles começam a cozinhar a bossa nova. Na realidade, o Garoto é o camarada que vai lançar a bossa nova, eu não tenho a menor dúvida, entende? Quando eu ouço o violão de João Gilberto, que é um violão maravilhoso, é uma festa de violão, ele é muito próximo, entende, de muitas coisas que o Garoto fazia. Aqueles cuidados harmônicos, entende? Aquela perfeição harmônica do Garoto. O Garoto, ele era também compositor. Então a importância dele como violonista, eu não sei até onde as pessoas sofreram a influência direta dele, como eu, João Gilberto e outros que o conheceram pessoalmente. Mas a importância dele também passou para a música brasileira, do violão, com as composições dele, especialmente com uma música chamada Duas Contas, feita em parceria com o Zé Vasconcelos, e que é uma música que foi praticamente a base da bossa nova, né? Samba-canção, que a bossa nova começou com samba-canção. E a música Duas Contas do Garoto é quase um hino dentro da bossa nova. A qualidade do Garoto foi que ele conseguiu, em poucos anos de vida, fazer uma coisa que hoje, quer dizer, ele fez demais para o pouco tempo que ele viveu. Você imagina quantas coisas bonitas, quantas coisas boas o Garoto fez em tão pouco tempo. O Garoto era fora de série. O Garoto foi aliás, o cara perguntou, o que é que você acha depois de um Garoto, um Radamés, eu não tenho que admirar mais ninguém. Eu tenho que gostar, cada qual tem seu valor, tem seu mérito. O outro violonista depois do Laurindo foi o Luiz Bonfá, com certeza, que era um violonista de uma limpeza e de uma agilidade violonística incrível. O Luiz Bonfá era um violonista maravilhoso, primoroso mesmo. E compositor também, ótimo compositor. O Bonfá era uma pessoa que tinha uma técnica diferente dos outros. Ele tinha uma técnica que era mais leve, mais suave, ele não tinha pressão no violão, ele tocava muito leve, mas deslizava como se fosse assim, uma cascata musical. Impressionante o Bonfá, como ele tocava bem. E era um bom compositor também, tem coisas muito bonitas. Haja vista, Manhã de Carnaval e outras, né? O Baden foi o violonista completo, na minha opinião, o mais completo de toda a história do violão brasileiro. Não só como extraordinário acompanhador, e acompanhador para qualquer tipo de música, como o extraordinário solista também para qualquer tipo de música. O Baden também é uma figura paralela, porque ele é herdeiro e ele é criador também. Ele cria um mundo. O mundo musical do Baden Powell é um negócio maravilhoso, como ele mesmo batizou o disco dele. O violão macho, né, como se chama, violão de... Uma coisa que eu tenho um pouco hoje é com ele, que é um violão a vera, né,
Não é violão fêmea. Eu tirava tudo do Baden, comprava os discos e ficava tocando até tocar exatamente igual. Então eu tocava assim, alguns arranjos dele que são clássicos, tipo Lenda do Baeté, Astronauta, Consolação, Canto de Ossanha, aquelas coisas. Eu tocava exatamente igual a gravação, eu tocava em uníssono com ele no disco. E eu acho que ele mudou o violão brasileiro. E eu acho que o trabalho dele foi o mais revolucionário de todos, pela simplicidade, né? Por ele ter trazido para o violão uma riqueza rítmica que não tinha antes dele. E por toda a obra dele como compositor também, que é fantástico, né? Então eu fico muito orgulhoso de ser integrante dessa escola, né? De ter sido aluno do mesmo mestre. O Baden foi, juntamente com o João Gilberto, o grande violonista da modernização da música brasileira, da moderna canção brasileira. Olha, João Gilberto, eu fiz uma experiência uma vez com o João Gilberto, pegar o violão, tirar a harmonia toda de uma música e tentar colar junto com ele, ficar tocando junto. Fiz obsessivamente. Ele tem uma precisão rítmica que é quase à beira da normalidade. Entende? Eu já via, isso daí não é pejorativo, mas veja bem, eu quero dizer a excepcionalidade. Eu vi gente com síndrome de Down que tinha uma precisão inumana, não era normal a precisão rítmica daquelas pessoas. A dele é quase a mesma. É uma coisa impressionante. E outra coisa, o cuidado com o som, até a maneira de sentar, João Gilberto é uma aula. Porque João Gilberto, ele cai fora de toda, digamos, a posição clássica do violão, que na minha é uma posição extremamente perigosa para a saúde e tal coisa. O que o João Gilberto faz? Ele levanta as duas pernas do banquinho, não é isso? Eu vou mais ou menos, aqui não dá para imitar. Ele levanta as duas pernas, eu estou na ponta do pé, mas aí no momento que ele abraça o violão aqui, a curvatura do corpo fica perfeita. E o violão fica completamente centrado aqui na cabeça dele. E até nisso ele é um mestre. Eu acho impressionante a maneira como ele repousa as mãos no violão, como ele toca, a técnica dele, o cuidado, um violão limpo, bonito. Eu acho um primor de violão. E como alquimista da música brasileira, ele fez a síntese, né? Ele provavelmente viu o que está acontecendo. Tem Luiz Bonfá desse lado, tem Garoto ali, tem Bola 7, tem uma série de violonistas, mas também tem Radamés Inátali, tem Tom Jobim chegando, e ele vai... aí ele cria a batida, eu não sei nem se ele criou, mas ele padronizou, ele criou algo em torno dela que só um super artista pode fazer. Eu sou fã incondicional do João Gilberto. O violão do João Gilberto é um violão de acompanhamento, não é um violão de solo. Agora, a importância que esse acompanhamento teve para o Brasil, para a Bossa Nova, entende? Para todas as gerações que se seguiram a geração da Bossa Nova, tocam violão, entende? Tentando buscar a forma do João Gilberto tocar. E não só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Os violonistas americanos, os violonistas cubanos, os violonistas alemães, europeus, enfim, todos procuram tocar o violão quando tocam alguma coisa de samba da maneira do João Gilberto. Então a importância do violão dele não é só brasileira, é universal. O Rafael pegou o violão de 7 cordas, né, as ideias que o Dino tinha, e foi dando uma lapidada melhor, né, acrescentando outras coisas e tal. E criou um estilo assim maravilhoso de tocar, né? Foi um solista excepcional, né? Virtuoso, e com 7 cordas, tocando esse instrumento com aço, foi maravilhoso também, genial. O Rafael acho que foi a coisa mais
espantosa que eu já vi nessa linguagem da música de choro, né? Da música carioca, de choro, de samba. Eu nunca vi ninguém tocar esse tipo de música igual o Rafael. Com a facilidade dele, com a expressividade, com a sonoridade. Outros gêneros a gente tem grandes músicos, né? Que são sensacionais também. Mas ele era impressionante nisso. Craque. O violão brasileiro chega a ser um pleonasmo, porque apesar do violão ter nascido na Arábia, né, é um instrumento feito pelos árabes, é um instrumento mais brasileiro possível e nenhum outro país encosta com o Brasil em matéria de violão. O violão, em certos países, ele é um veículo condutor de memória, condutor de criatividade, condutor de música de câmara, por exemplo. E provavelmente, 2 casos espetaculares é a Espanha e o Brasil. Só que no Brasil, a nossa tradição vem sendo criada. E na Espanha ela já vem sendo transformada, porque os flamencos é que trouxeram todo aquele violão típico, que a gente chama de espanhol, mas na verdade é um violão flamenco, entende? E nós não, nós estamos criando, a cada momento nesse ponto eu acho o violão brasileiro tremendamente criativo, supera qualquer coisa em qualquer outro país. Embora a música brasileira tenha nascido de certa forma por causa do piano, né? O piano foi o instrumento que difundiu as danças europeias que foram sendo abrasileiradas e viraram o choro e outros gêneros no século XIX. Mas eu acho que a partir daí quem propagou mais essa música foi o violão, né? Então eu acho que o violão, cada vez mais, ele tem a cara do Brasil, né? E talvez eu acho que das escolas mais modernas de violão, a brasileira seja aquela que tenha tido nos últimos anos um desenvolvimento assim mais flagrante, né? A gente vê a quantidade de grandes virtuosos hoje no Brasil, é uma coisa incrível, né? O violão para mim para mim é um mistério. Todo dia eu tento desvendar um pouquinho e não vou conseguir nunca, né? Mas por que violão é um mistério? Porque a cada dia eu chego à conclusão que eu sei menos de violão, é impressionante. A cada dia que passa você vê assim coisas que são o universo, né, a música brasileira. Então você, trabalhar o violão tem uma escola forte na música brasileira, né? Então o Villa-Lobos escreveu uma obra importantíssima para violão, João Pernambuco, Garoto, essas coisas. Então você, a cada dia, você também vai tendo conhecimento dessas coisas. Então você vai se conscientizando que, né, para mim é um mistério mesmo. Eu não sei nada de violão, posso garantir isso. Foi um instrumento que, desde criança, eu me identifiquei. Achei que era por onde eu podia realizar meus sonhos, minhas fantasias e expressar as minhas inquietações. Eu adoro música, sempre gostei de música desde pequeno. E violão foi uma paixão assim desde os 8 anos, mais ou menos. Que eu morava no interior de Alagoas, de São José da Laje. E tinha um senhor que morava na mesma rua, que tocava violão assim, tocava assim, tocava assim. O primeiro contato com o violão que eu vi foi esse senhor, o seu Vé, tocando esse violão assim. E eu me apaixonei. O violão é o repositório de todos os sonhos que eu tinha quando eu era criança, quando eu era adolescente. É que nem um cavalo para o árabe, né? É que nem uma jangada para o pescador. É tudo. Tudo. E é uma coisa muito acidental, porque eu posso dizer que eu escolhi a música, foi uma iniciativa minha aprender música. Violão é o instrumento mais bonito, ele, mesmo tocado mal, ele é bonito. Mas é o instrumento mais difícil de tocar bem. Não adianta, porque esse negócio do quer dizer, não, eu sei tudo é conversa fiada, não sabe. Nós somos eternos estudantes de violão.
Na minha cidade tinha muito repentista, essas coisas. E tinha até um que não tinha mão na minha cidade. Ele botava uma luva de couro aqui, uma paleta pregada e tocava assim. A gente trabalhava com as guitarras feitas em fundo de quintal. Quer dizer, uns amplificadores terríveis, que pegava até jogo de futebol na hora que a gente estava gravando. Eu cansei de estar gravando na Continental, e o Radamés disse, Menezes, olha, é uma coisa esquisita no amplificador, daí chegava, fulano passa, fulano passa, gol do fulano, fulano passa para fulano. Era o Flamengo, rapaz, Flamengo e Fluminense lá no Maracanã pegando, o amplificador estava pegando. Você vê, era assim, era muito precário quando nós começamos. Era muito precário o instrumento elétrico no Brasil, era precaríssimo. O violonismo é difícil, né, de afinar, assim. Ele não afina nunca, né? A gente, na verdade, tenta compensar, né? Esse aqui é um excelente instrumento. Ele é realmente. As pessoas, amigos, né, músicos, violonistas e tal, quando vêm em casa e tal, a gente encontra pelo caminho e experimentam, ficam, pô, esse violão é demais, puta som e tal. Ele é um instrumento muito... Ele não é um instrumento difícil de tocar, e ele aguenta. O violão tem um problema que é a coisa do trastejado, né? Se você toca meio forte, ele trasteja. Esse violão, ele aguenta. Ele tem uma sonoridade muito firme, assim, muito definida, ele é muito equilibrado. Sempre que eu vou gravar, os técnicos sempre comentam isso, assim. Bom, esse violão foi feito para mim. Foi o Romeu de Jorge. Aliás, Romeu de Jorge... esse aqui foi especialmente feito para mim, nos anos 77. Foi o Reinaldo, é o sobrinho do Romeu de Jorge. O Romeu de Jorge já tinha falecido naquele momento. Ele construiu esse violão exatamente para mim. Que violão é esse, Fábio? Esse aqui, Sérgio Abreu. Sérgio Abreu. É. Esse é um violão já meio velhinho, né? Que ano? 86. E o que você achou do violão do Sérgio Abreu? Olha, é uma longa história, porque assim, ele foi o primeiro luthier brasileiro com uma reputação internacional de verdade, né? E na época que eu comprei, eu não tinha muita experiência de escolher violão também. Então era o violão que tinha por aqui, que eu podia comprar, etc e tal. E hoje em dia, que eu tenho muito mais experiência de escolher violão, ele continua sendo meu violão favorito. Então eu acho que foi um pouco... Agora eu estou colocando a forma para poder esculpir o braço do instrumento. Esse violão aqui, por exemplo, é do Maurício Carrilho. É um violão de 7 cordas. Está faltando agora esculpir o braço. E já demos até algumas demãos de verniz para adiantar o trabalho. E tendo esculpido o braço, a gente define o verniz do instrumento. E aí vai a sequência do cavalete, planar a escala, bater os trastos. E depois aí a gente dá uma última mão de verniz. Então aí vem a lixar para polir. Depois do polimento a gente coloca as cordas e entrega ao executante. Eu aprendi com o Sérgio Abreu, que ele foi um violonista renomado e hoje é luthier, né, e também renomado. Qual é o mistério de um bom violão? É um mistério, é o de qualquer coisa. Qualquer coisa que se faça bem. Você tem que saber o que você está fazendo, ter uma noção do todo e dos detalhes, e é um organismo em que cada elemento tem sua função, né? Não há um segredo aqui nem ali. É a harmonia do todo, e que começa nas madeiras, né? A madeira dá um certo potencial ao instrumento. Se a madeira é pobre, o instrumento, por melhor que ele seja feito, vai estar limitado. E se a madeira for muito boa, ainda assim, se não for bem trabalhada, pode ser desperdiçada. Coisa básica é a capacidade de concentração, né? Que você, para
tocar bem, você tem que estar assim, concentrado no que está fazendo e esquecer tudo que tem à volta e ter uma capacidade assim, de perceber mínimas nuances, né? Você sentir que se o dedo chegou, mudou um pouquinho, já está um pouco fora, né? E você está ligado em coisa assim a uma velocidade enorme, né? Há muita coisa que você tem que isso tá a nível de reflexo e muita coisa que você tem que estar lá concentrado e ligado naquilo, né? Fazendo. Eu sinto assim, usando o mesmo tipo de, vamos dizer, de trabalho mental, né? Construindo o instrumento do que tocando.